É isso aí. E aí, soldado? E aí, mulher virtuosa? Bom demais? É o seguinte, mais um dia aqui de muita sabedoria. Hoje nós vamos... Eu peguei alguns conceitos do capítulo 1 de Provérbios para a gente crescer em sabedoria de forma aplicada, né? Para quem não sabe, o livro de Provérbios ele foi escrito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu na Terra. E ele adquiriu essa sabedoria quando o Senhor apareceu nele num sonho e perguntou o que ele queria. E ele disse para o Senhor que queria sabedoria, entendimento para governar o povo. Ele queria entendimento para definir o que era bom e mal para o seu povo. Para quem não sabe, Salomão foi rei muito jovem e por isso ele pediu sabedoria. Deus se agradou muito. Você pode ler a história lá em 2 Reis. Deus se agradou muito disso e não deu somente sabedoria, mas como riquezas e glória. Então hoje a gente vai pegar os códigos desse cara, grande homem de Deus. E, cara, o que eu acho mais interessante, o que é bem contraintuitivo, talvez para você, talvez bem disruptivo, é que assim que ele recebeu a sabedoria, no dia seguinte, ele tinha um julgamento para fazer. Naquela época, os reis eles julgavam, não era hoje dividido os poderes como legislativo, jurídico e etc. Então o rei tinha total poder, né, nas suas mãos, então ele julgava também. E muito interessante que assim que ele recebeu a sabedoria, no dia seguinte apareceram duas mulheres, eram prostitutas, mas que as duas tinham 2 filhos, bebês, praticamente de mesma idade, né? Não tinha nem completado 1 ano, eram bebês ainda. E as duas dormiam com seus filhos na cama, né? Elas moravam juntas e as duas dormiam com seus filhos cada uma em sua cama. E uma delas acabou dormindo e enquanto dormia ela passou por cima do filho e acabou matando seu próprio filho sem querer. Aí o que aconteceu? Quando ela acordou, ela percebeu o que tinha acontecido, ela pegou o filho dela, estava morto, e trocou pelo filho da outra. Estava vivo, né? E então elas duas aparecem lá para Salomão, filho de Davi, julgar esse caso. E o que acontece? As duas estão falando que o filho é delas, entendeu? As duas falando que o filho é delas e Salomão fala assim. Então, já que as duas uma tá falando que o filho é dela, a outra também tá falando que o filho é dela, então faz assim, ó. Corta no meio a criança e dá metade para cada um, já que o filho é das duas, né? E ninguém vai se sentir já que o filho é das duas, corta no meio e dá metade para cada um. Aí a mãe, que era a mãe mesmo da criança, falou: não faz isso não, pode deixar com ela. E a outra, a que passou por cima, falou: não, pode cortar então, pode cortar, passa a faca na criança. Aí nisso, Salomão percebeu que de quem era o filho de fato, né? Porque uma mãe
mesmo ela prezaria mais pela vida da criança do que com conviver, né? E a galera se maravilhou daquilo ali, mas olha para você ver como é disruptivo isso. Às vezes a sabedoria a gente vê como algo que não impacta, né? Mas ele falou para cortar a criança no meio e resolveu a situação, falando um absurdo, entende? E hoje qualquer absurdo que você fala, você pode ser cancelado, né? Mas às vezes é necessário falar algum absurdo para salvar uma vida, entende? E é isso aí, vamos lá. Hoje eu peguei alguns conceitos aqui de Provérbios, capítulo 1. E o primeiro é o seguinte, versículo 5. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Ou seja, o sábio ele busca crescer em conhecimento, em conteúdo, em experiência, entende? E o entendido adquirirá sábios conselhos. O que tem entendimento buscará sábios conselhos. Né? A gente não tem, às vezes, muito o costume de buscar vários conselhos, né, no dia a dia, mas Provérbios também diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A gente não tem que limitar as nossas opiniões, ao nosso entendimento, à sabedoria. A gente tem uma série de meios para buscar a sabedoria, entende? E uma delas é pedir conselhos. Então é muito importante que você tenha bons conselheiros e não um ou dois, tenha vários, entende? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Seguinte, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Em algumas Bíblias está escrito é o princípio da sabedoria mesmo. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Tá, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, da sabedoria, vou falar assim. Mas o que diz a Bíblia sobre o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é odiar o mau comportamento, o falar perverso e a soberba. Odiar o mau comportamento, o falar perverso e a soberba. Isso é temor do Senhor. Odiar essas coisas. É muito simples e maravilhoso quando a gente fala sobre o temor do Senhor. Até porque quando você pensa em temor é ficar amedrontado. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. O mau comportamento, a soberba e o falar perverso. É muito simples. O temor é isso. Aí eu já pulo aqui para o versículo 22. Mas olha como é. Como uma crença errada pode gerar dano numa pessoa, né? A pessoa pensa que tem que ficar com medo, amedrontado. Mas o Senhor sempre fala, não temas. Eu sou contigo, não temas, eu sou o Senhor. Não temas, nobre guerreiro. Mas as pessoas utilizam desse princípio do temor do Senhor como se fosse para a gente ter medo, mas o verdadeiro temor do Senhor é aborrecer o mau comportamento e o falar perverso. Aborrecer o mal, não você ficar
amedrontado, entende? E você tem que entender que quanto mais experiência você tem com o Senhor, mais livre você vai se sentir. E o medo, ele te aprisiona, ele não te deixa livre. Tanto que, eu não lembro onde que é da Bíblia que fala também que a gente é escravo pelo medo da morte. Mas Jesus, ele nos liberta desse medo. Então tem que ser muito claro isso na sua cabeça, para você não querer alimentar medos, esses medos vãos, entende? Medo de homem, mas não. O verdadeiro o benefício de temer ao Senhor e o jeito que é feito, praticado o temor do Senhor é aborrecendo o mau comportamento, a soberba que é você não ter humildade para ouvir, você se achar superior, né? E nem nesse contexto de tipo, de ego, mas do tipo, eu sou dependente do Senhor, eu vou buscar conselhos, vou buscar sabedoria, entende? É só isso, não é para gerar sentimentos ruins em você. O Senhor vem para libertar. Cada palavra que Ele tem é para nos libertar, para nos alimentar, para nos edificar, e não para nos aprisionar, entende? Só é livre quem aceita, quem crê em Jesus. Amém? E salvo. 100% salvo. Versículo 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Primeiro, o que é o simples? O simples é o que ele não adquiriu prudência. O simples é alguém que a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, o simples, ele adquiriu prudência, ele observa o caminho e toma as ações necessárias para que nesse caminho tudo corra bem. Carrega, ele se alimenta da palavra. Isso tudo é prudência. A diferença do prudente, o antagônico, né, o oposto, é o simples. Entende? Então seja mais prudente. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos. O que é os escarnecedores? Não é? A palavra dá a entender, sim, que amam a carnificina, né? E de que maneira isso acontece? Mais comumente, isso acontece com palavras, com perjúria, com fofoca, entende? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? O insensato não busca conhecimento. Esse é o versículo 22. Agora já vou pular para o 31. Portanto, não, para o 30, ó. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Você quer ver o fim de alguém? Como ela vai terminar caminhando? É só ouvir os conselhos delas. Uma das maneiras de conhecer alguém é ouvindo os conselhos delas. E elas comerão do próprio conselho. Porque o erro dos simples os matará. Qual que é o erro dos simples? Que a gente acabou de falar. Não serem prudentes.
O erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. O insensato não busca conhecimento e ele não deixa que ele não acredita que vai destruí-lo aquilo ali. Mas o desvario dos insensatos os destruirá. 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. O que me der ouvidos é sobre uma posição de escuta, uma posição de valorização, de atenção com o Senhor. O que me der ouvidos habitará em segurança. É tão simples, tão simples. É buscar conselhos, ouvir, tentar inclinar o coração para ouvir o Senhor e ser prudente. Muito simples. Certo, irmão? Então, continua se alimentando da sabedoria, do conhecimento, que você habitará seguro, longe do temor do mal. Não é para você temer o mal, que nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes, nobres guerreiros, entende? E através de Cristo nós reinamos, pela vida do Senhor, entende? Reinamos com novidade de vida. E isso é maravilhoso. Amém? Tamo junto. Amanhã é nós de novo.